Quando o assunto é atrair alunos, um dos maiores erros que eu vejo os gestores e as gestoras cometendo é usando somente os canais digitais para divulgar os seus negócios. O problema é que se você foca somente nesses canais digitais, você vai acabar perdendo várias outras oportunidades. A verdade é que quanto mais canais você utilizar, maiores são as suas chances de pessoas diferentes lembrarem de você. Consequentemente, mais chances você tem de conquistar alunos novos e diferentes. Inclusive a psicologia ela tem um nome para isso, tá? Se chama efeito da mera exposição. Quanto mais você aparece, mais você fica na mente das pessoas e mais fácil você ser considerado na hora da compra. Tem muita gente que acredita que só o digital funciona, que ele é muito mais barato e muito mais eficaz. E de fato, o digital hoje, Instagram, Google, WhatsApp, etc., de fato são os maiores canais e são os principais para você atrair aluno. Fica comigo nesse vídeo que eu vou explorar 5 canais que ninguém está falando sobre ou muitas poucas pessoas falam sobre para você atrair mais alunos. A dinâmica vai ser mais ou menos assim, tá? Eu vou te explicar o que é cada canal, depois eu vou te dar dicas práticas de como você divulga o seu negócio, a sua academia, o seu estúdio, o seu box em cada um desses canais de forma intencional, inteligente e estratégica. Eu vou trazer também exemplos reais de gestores, de mentorados, de clientes que usaram esses canais e tiveram resultados. E eu também vou te passar o custo, mais ou menos, para você atacar em cada um desses canais de aquisição. Ou seja, o vídeo está bem completo para você já sair aplicando amanhã mesmo e colher bons frutos. Vale deixar claro, porém, que para divulgar o seu negócio em qualquer mídia, você vai precisar ter muito claro, antes de mais nada, o seu posicionamento. Ou seja, como você deve ser lembrado pelos seus clientes. Você tem uma academia de musculação tradicional e é referência em atender terceira idade? Talvez esse seja o seu posicionamento. Você tem um estúdio de funcional que é especialista em atender pessoas sedentárias? Esse pode ser o seu posicionamento. Ou você tem um box afiliado à CrossFit Inc., onde a sua intenção principal é mostrar que o cross é para todo tipo de pessoa. Você já parou para pensar no seu posicionamento? Você já criou o seu posicionamento através de algum estudo, de forma estratégica? Isso é bem importante antes de mais nada, tá? Não adianta sair investindo em marketing sem ter essa clareza. Caso contrário, você vai divulgar mensagens aleatórias, vazias e não vão funcionar tão bem, tá? Elas podem até gerar algum retorno, mas não vai ser tão eficiente como poderia. Porém, eu não vou conseguir entrar em detalhes nesse vídeo sobre posicionamento de marca, até porque a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Te recomendo acessar ele. Vai estar o link aqui na descrição para depois desse vídeo você acessar e criar então o seu posicionamento. Sem mais delongas, vamos para a prática. O primeiro canal é o bom e velho outdoor. Apesar de muitas pessoas acharem que não vale mais a pena investir nesse tipo de mídia porque é muito caro ou porque ninguém presta atenção, deixa eu quebrar esse mito rapidinho. Existem diversos dados que comprovam o contrário. Só para você ter uma ideia, tem um estudo bem legal feito pela Kantar Ibope Media, comprova que 89% da população brasileira é atingida por essas mídias externas, como outdoor, pelo menos uma vez por dia. Já um estudo feito pela Nielsen, que também é outra grande empresa de pesquisa, afirma que cerca de 40% das pessoas que são impactadas por um outdoor acessam o perfil da marca ou da rede social em algum momento. Não necessariamente ela vai ver o outdoor e vai estar acessando, mas fica na lembrança dela para quando ela precisar daquele serviço ou daquele produto, a pessoa vai lá e pesquisa porque ele lembrou de você. Pois é, se você achava que outdoor era coisa do passado, ficou sabendo agora que não é, né? É bem poderosa, até porque tem menos pessoas, menos empresas investindo, e aí sobra espaço para você. E agora que você já entendeu a eficácia de investir em um outdoor, eu vou te ensinar as boas práticas para você divulgar a sua academia, o seu estúdio, o seu box de forma inteligente nesse outdoor, porque se fazer de qualquer jeito você não vai ter resultado, né? Você tem que fazer de forma estratégica. A primeira coisa que você precisa fazer é entender que precisa de uma boa localização, mas com uma boa frequência também. Quanto mais as pessoas visualizarem o seu outdoor, mais chance elas vão ter de lembrar de você. Como eu falei lá no começo, efeito da mera exposição. O recomendado é que um anúncio apareça para o potencial cliente pelo menos 3, 4 vezes por mês, para que a pessoa realmente comece a lembrar da sua marca. Logo, eu recomendo que você tenha mais de um outdoor na sua cidade. Eu não estou afirmando aqui que somente um não vai gerar resultado, tá? Mas se você tiver mais outdoors, se você quiser potencializar esse poder de lembrança, vai ser bem estratégico, bem assertivo. Para fim de comparação, é bem normal uma marca ela ter uma noção de onde o seu público-alvo está aparecendo e colocar lá, às vezes, 2, 3, 4 outdoors para garantir que as pessoas vão ver na ida, na volta, mais de uma vez por dia, mais de uma vez
por mês. Idealmente, chegando ali nessas 4, 5 ocorrências por mês para sua marca ficar na memória do potencial cliente. A segunda dica para você fazer outdoors que convertem, que vendem bem, ela está relacionada à mensagem que você divulga. É o principal, na verdade, tá? No seu outdoor, você precisa criar uma mensagem clara e muito poderosa. Mesmo os dados comprovando que a maioria das pessoas elas são impactadas por essas mídias, é um desafio você chamar a atenção delas. Quando tem vários outdoors do lado, muita distração, barulho, celular, trânsito, mulher, homem gritando ali do teu lado, etc., começa a ficar difícil a pessoa focar naquilo. Então sua mensagem ela tem que ser muito sedutora, ela tem que chamar a atenção. Nesse cenário, quem sabe criar uma mensagem clara acaba atraindo muito mais o olhar das pessoas. Isso inclusive me lembra uma frase do Donald Miller, que é o autor do Store Branding, um dos meus livros de marketing corporativo favorito. A frase é muito forte, ele diz o seguinte: confundir nossos clientes nos custa muito dinheiro. A premissa dele é que a maioria das marcas coloca muita informação nos textos. Isso é ruído e isso faz com que o cliente não entenda rapidamente qual é o seu produto, qual é o seu serviço, qual é o seu diferencial. E você perde a oportunidade de vender. Então ele alega que a sua mensagem ela tem que ser simples, ela tem que ser prática. Ele fala que o nosso cérebro é preguiçoso por natureza. Logo, mensagens fáceis, claras, elas são muito mais absorvidas. E a melhor forma de você escrever uma mensagem clara é usar a regra das 7 palavras ou menos. Assim você garante que a sua mensagem ela não vai estar difícil de entender. Para tornar isso prático, eu vou te mostrar 2 exemplinhos rápidos aqui, tá? Um bom e um ruim. Vamos começar pelo ruim, tá? Considere uma academia de musculação all-in-one, ou seja, que oferece todas as modalidades em um único plano e ela é focada num público 30+, acima dos 30, tá? A mensagem ruim seria algo desse tipo aqui: somos a melhor academia da cidade, equipamentos modernos, professores qualificados, ambiente climatizado. Venha conquistar seus objetivos. Percebe que é uma mensagem bem genérica, sem personalidade, sem sal, ela não desperta nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de curiosidade, além de ser bem longa. Agora olha essa outra frase aqui: forte aos 30 anos, imparável aos 50. 7 palavrinhas que transmitem uma mensagem intencional. E é isso que você tem que trabalhar no seu outdoor para ter resultado. Uma mensagem profunda, reflexiva, que não entre na mesmice. Trabalha isso com o seu time de marketing, com a sua equipe, para ser bem criativo. Por fim, outra boa prática é incluir uma chamada para ação no seu outdoor. A gente chama isso no marketing de CTA, Call to Action. Isso é usado em várias mídias, né? Inclusive no próprio Instagram, YouTube, etc. Consiste basicamente de você ter uma chamada para ação para o seu cliente te mandar uma mensagem no WhatsApp, escanear um QR Code, acessar um site, etc. Na prática, quando a pessoa está dirigindo, dificilmente alguém vai parar para anotar um número de celular, tá? Então o que o pessoal vem colocando muito é QR Code para levar para o WhatsApp ou para o site. E se você for cliente do NextFit, você consegue gerar o seu próprio site de vendas dentro do sistema com poucos cliques. Aí você pode colocar o seu site nesse QR Code para a pessoa já lá agendar uma aula experimental ou comprar um plano com você. Mas se o seu outdoor for em vias rápidas ou rodovias, é meio perigoso e até inútil você colocar QR Code, porque as pessoas vão passar muito rápido, tá? Então aí vale mais a pena talvez você deixar ali um número mesmo para o pessoal bater foto. Agora, se for próximo a sinaleiras ou paradas, esse negócio de QR Code vem funcionando muito bem. E para dar um exemplo de alguém que aplicou tudo isso que eu falei aqui e teve ótimos resultados, eu vou contar um caso de um gestor amigo meu, tá? Ele tem uma escola de natação e o posicionamento é de high ticket, né? Ou seja, ele cobra um valor aí bem acima da média. E eles fazem um trabalho lindo lá na cidade dele, né? Eles têm metodologia para criança, para adulto, metodologia proprietária, muito legal. Eles fizeram um outdoor lá na cidade deles e como fundo eles colocaram uma foto de uma piscina muito bonita, muito linda assim, e uma mensagem que dizia o seguinte: natação do bebê ao adulto e bootcamp. Mais informações, aponte sua câmera aqui no QR Code. Perceba que é uma mensagem clara e objetiva, que desperta curiosidade, porque muitas pessoas vão ficar se perguntando o que é esse tal de bootcamp aí, mas ele também deixa claro que ele já entrega, né, que é natação do infantil ao adulto. Só com esse outdoor, ele colocou só um, tá? Ele teve mais de 400 mensagens em apenas 60 dias. E dessas 400 mensagens, 133 converteram em vendas. Então nós estamos falando aqui de mais de 25% de conversão, que é um baita de um resultado. É claro que talvez você não consiga esses resultados, a localização pode ser privilegiada, poderia ter uma demanda reprimida na região dele, são muitas variáveis. Mas o ponto é que vale a pena testar. Olha o retorno que esse gestor, meu amigo, teve, né? E ele tá numa cidade que é grande, que eu sei que tem uma concorrência relevante. Ou seja, seguindo essas dicas, você pode criar outdoors que realmente atraem seus alunos. Mas Douglas, isso aí deve ser bem caro, né? Porque imagina, a gente tá falando de uma estrutura física, num lugar que todo mundo tá olhando.
Pior que não, tá? Não é tão caro como você imagina. Um outdoor 9x3, ou seja, 9 de largura com 3 de altura, tá saindo hoje de 1.000 a 4, 5 mil reais. Vai depender da localização, né? Se tem muito movimento, vai depender se a sua cidade, se o seu bairro, ele é um de maior poder aquisitivo. Mas geralmente fica nessa faixa, tá? De 1.000 até uns 4, 5 mil reais. É difícil passar disso e difícil ficar abaixo também. E geralmente essas empresas vão te convidar para fazer um pacote, para ficar 3 ou 6 meses, já vão te dar mais um descontinho devido a essa fidelidade. Antes da gente seguir para o próximo canal, o melhor canal para você investir no seu aprimoramento é esse aqui que vos fala. Já são mais de 300 vídeos sobre gestão, marketing, vendas, fidelização de alunos, tudo que você precisa para subir o seu negócio de nível. Inclusive, toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal às 17 horas e já são mais de 300 vídeos no canal para você acessar e aprender bastante coisa. Então já se inscreve aqui no canal, não perde essa oportunidade, senão você esquece depois. Vamos para o segundo canal. Esse é um pouco inusitado, esse aqui geralmente ninguém nunca pensou. Quando eu dou essa dica para algum mentorado, geralmente ele fica, nossa, é diferente. É diferente, mas é bem eficaz também. Eu tô falando aqui dos muros, isso mesmo, de muro, parede, tá? Que tem tudo quanto é lugar aí. Sabe aquele muro que tá um pouco abandonado, perto da sua academia ou numa região bem movimentada? Coloca uma arte personalizada no seu negócio lá. Contrata um grafiteiro, um artista para fazer um trabalho legal lá. É basicamente isso. Também é uma forma de comunicação, também é um canal de aquisição. Inclusive eu conheço vários donos de academia que já fizeram isso, claro, sempre com uma frase criativa, de impacto, colocando a identidade visual do negócio, contratando um bom artista plástico para fazer uma coisa bem legal, mas tiveram excelentes resultados. Sendo que o investimento também dessa iniciativa não é nada muito significativo, tá? Dependendo da arte que você for fazer, você acha um profissional para fazer por 2, 3, 4 mil reais, tá? Claro, se for uma grande arte super artística, você pode gastar muito mais do que isso. Aqui na NextFit, por exemplo, a gente investiu mais de 30 mil em grafite para deixar, mas são grandes paredes, desenhos bem específicos e tal. Você não precisa fazer nada tão grande assim, a menos que queira. Já o terceiro canal, ele também é bem pouco explorado, mas ele tem um altíssimo potencial de divulgar a sua marca pela cidade. E eu estou falando aqui de vestuário personalizado com a sua marca, tanto para a equipe como para os alunos. E eu não estou falando do uniforme, tá? Eu estou falando de uma roupa que vai ter o seu logo, a sua mensagem e as pessoas podem usar durante o dia, no expediente de trabalho ou na sua vida social no dia a dia. Ou seja, eu estou falando de você criar uma marca de roupa, tá? Ou algumas peças com a sua identidade. E assim você vai aumentar a visibilidade do seu negócio na sua cidade. Aliás, essa estratégia eu aprendi com um grande amigo meu, que se chama Rodrigo Cavaca. Ele é um dos maiores nomes do jiu-jitsu brasileiro, bicampeão mundial e também é dono da rede Zenit. Inclusive na rede dele, lá os profissionais e os alunos têm camisetas que levam a marca do jeito que a gente falou aqui agora, com logo, com mensagem, mas elas são minimalistas, tem uma estética muito bacana, de modo que as pessoas se interessem a usar elas no dia a dia. Mas para deixar claro, você não precisa dar para os seus alunos essas roupas, tá? A não sei que financeiramente seja viável para você. Você pode ser mais inteligente, por exemplo, realizando uma gamificação, usando o recurso do clube de recompensas do NextFit. Você faz uma gamificação lá para quem indicar, para quem tiver mais frequência, etc. E caso você não saiba do que eu estou falando, dentro do NextFit, você pode criar gatilhos para os seus alunos acumularem pontos. E esses pontos, eles trocam por recompensas. E essas recompensas podem ser itens personalizados de vestuário da sua marca. Camisetas estilosas, bonitas, minimalistas e etc, que eles vão poder usar no dia a dia. E geralmente o pessoal mais antenado, que já trabalha com o clube de recompensas do NextFit, costuma sim dar muitas camisetas, moletons, bonés, itens de vestuário personalizado do seu espaço, porque já entendem que o aluno quer essa exclusividade de ter esse item, que não tem como comprar às vezes, ou que é muito caro de comprar. Ele quer ter esse item de desejo e quando ele conquistar esse item, ele ainda vai divulgar a sua marca. Então é como se ele estivesse te pagando duas vezes, fazendo marketing para você e também pagando com o suor dele, com as indicações dele, para conseguir esses pontos no clube de recompensa. E reforçando aqui, na hora de você escolher o design dessa sua roupa, vai pela linha do básico, do minimalista, né? Dá uma olhada como a Nike, Adidas, Loro Piana, Aramis, essas marcas que são mais minimalistas vêm fazendo suas camisetas hoje. A galera tá curtindo muito mais esse tipo de vestuário, porque se você tenta fazer muitas coisas muito chamativas assim, vai desagradar boa parte do público. Inclusive, recomendo cores também mais tranquilas, como um off-white, branco, preto, cinza, cores que são mais, digamos, palatáveis para todos os gostos, né?
E claro, seja bem rigoroso, mas bem rigoroso mesmo com a qualidade do tecido. Se a camiseta for ruim, ela vai virar pano de chão, né? Não faz sentido. Então é muito importante que você seja criterioso na hora de escolher o tecido. Já o quarto canal que você pode utilizar para atrair mais alunos é o bom e velho panfletinho. Isso mesmo, fazer panfletagem ainda é uma estratégia de marketing que, apesar de antiga, funciona muito bem. Desde a invenção da mídia impressa, lá por volta de 1450, a panfletagem foi muito utilizada como mídia política, social, religiosa e etc. E aos poucos acabou se tornando uma ferramenta de marketing também, para divulgar em massa produtos e serviços. E talvez você esteja se perguntando agora, Jovem Padawan, será que funciona mesmo esse negócio de entregar panfleto? E aí, novamente, eu vou te responder com dados, né? Porque eu sempre falo aqui no canal que confiemos em Deus, o resto tem que trazer dados. Dados do setor mostram que 79% dos consumidores lembram de ter recebido pelo menos um panfleto nos últimos 30 dias. Ou seja, as pessoas elas estão lembrando do que elas estão recebendo. Não é como se elas recebessem e jogassem fora, tá ficando na memória delas. A pessoa pode até não comprar pelo panfleto, mas você vai ficar na mente dela. E aí volta para o que eu falei lá no começo, efeito da mera exposição. Ou seja, sim, dá para você vender através de panfleto, você vai ficar na memória da pessoa. Convencido? Vamos para a prática então, vamos dar uma olhada como fazer um bom panfleto. O primeiro de tudo é que você deve focar em benefícios, não em característica. Muito voltado também para as dicas que eu dei lá na parte do outdoor, né? Muitos gestores vão querer ficar divulgando suas características, né? Ar-condicionado, tantos metros quadrados, equipamentos e blá blá blá. Quando na verdade deveria estar falando dos seus benefícios, né? A gente já ajudou mais de X mil vidas, a gente tem uma metodologia específica, a gente vai ajudar você a emagrecer. Você tem que falar do que você tem de diferencial, você tem que criar uma oferta irresistível, tá? Outra coisa que funciona muito bem é você colocar um cupom de desconto nesse panfleto, tá? Essa pessoa vai pegar, ela vai guardar com carinho, porque um dia eu vou usar esse desconto aqui, tá? Quem não tem na carteira aí algum cupom de desconto de algum lugar que você colocou na carteira para usar um dia, tá? E novamente, voltando para a parte de design, seja minimalista, não coloca muita informação não, tá? Coloca pouca informação, pouco texto, mas coloca com intencionalidade, com estratégia. E para isso você tem sim que provocar o seu time de marketing, a agência que te atende, ou até a sua equipe interna, para fazer aquele brainstorm, para discutir e juntos vocês pensarem num conteúdo, numa cor, numa imagem bem provocativa, bem impactante, tá bom? Mas não basta só você criar esse panfleto lindo, maravilhoso, super estratégico, né? Você tem que fazer uma boa distribuição desses panfletos. Um dos maiores erros é distribuir em lugares aleatórios, tá? Sem estratégia, porque assim você acaba não atingindo o seu público-alvo. O seu panfleto chega na mão de todo mundo, menos de quem realmente poderia comprar o seu produto. Por isso, a melhor estratégia para você distribuir seus panfletos é indo onde seus potenciais clientes estão. Inclusive, para ilustrar isso, vou te contar uma história que aconteceu no estúdio Essence, da minha amiga Marina. O estúdio dela ficava num prédio comercial e quando estava prestes a abrir, ela fez um potinho bem charmoso com a essência da marca. Ela criou uma essência específica para a marca dela e enviou para o pessoal do prédio inteiro, né? Era um prédio comercial grande, junto com um panfleto e com a seguinte frase: estamos chegando e você terá condições especiais para fazer pilates com a gente. Ou seja, ela foi direto no público potencial dela e se tornou conhecida. O público potencial dela, ou seja, o pessoal daquele centro comercial, ela já imaginou que muitas pessoas iriam optar por treinar antes ou depois do trabalho. Ela queria pegar pessoas daquela região mesmo, pessoas que estão na correria do dia a dia e pessoas economicamente ativas. Só com essa ação, que foi super barata, ela não deve ter gastado mais que 300, 400 reais com essa ação, ela teve 22 planos vendidos em 15 dias. Então já começou o negócio dela, o estúdio dela com o pé direito. O aprendizado que fica é, se você panfletar nos lugares corretos em que o seu público-alvo está, maiores são as suas chances de atrair novos alunos. Com relação aos custos, né? Como eu falei antes, poxa, você não vai gastar mais que 300, 400 reais entre designer e distribuição, né? Imprimir e distribuir esses panfletos. E se você quiser gastar menos ainda, você pode usar esses sites que tem imagens prontas, tipo o Canva, e você mesmo dá uma editada ali e aí paga só o valor da impressão mesmo. Vamos agora para o quinto e último canal diferentão, mas que também vai ajudar você a colocar mais alunos para dentro. Eu estou falando do bom e velho também, rádio. Agora você apelou, né? Você falou de panfleto, você falou de outdoor, rádio. Quem ouve rádio em pleno 2026, Douglas?
E eu te respondo novamente com uma pesquisa, também da Kantar Ibope Media. 79% dos brasileiros ouvem rádio pelo menos uma vez por mês. E 56% deles dizem gostar do formato de anúncio que eles estão ouvindo nessas rádios. Ou seja, não só tem gente ouvindo, como gostando dos anúncios e verbalizando isso. Logo, esse canal sim ainda está bem vivo, e a parte boa é que, como muita gente parou de anunciar ali, os preços despencaram muito nos últimos anos. Então tá bem mais barato do que você está imaginando para investir em rádio, mas eu já falo dos preços daqui a pouco. O primeiro passo para você investir de forma inteligente no anúncio de rádio é entender o seu perfil de público. Você tem que escolher a rádio que atinge o seu público, porque a gente vê muito isso no nicho de rádio. Tem a rádio dos idosos, tem a rádio dos jovens, tem a rádio do rock. Então as rádios, elas são muito segmentadas. Uma vez que você escolher a sua rádio, você tem que escolher os seus spots. Geralmente vão ser spots de 15, 30 ou 60 segundos. E quando eu falo spot, é o anúncio, tá? É o espaçozinho que você tem para colocar o seu anúncio. Algumas dicas rápidas agora para você conseguir fazer um anúncio bem legal e conseguir fazer muitas vendas. Comece sempre com um gancho bem forte, bem poderoso, para chamar a atenção das pessoas. Faça isso já nos primeiros segundos. E a melhor forma de fazer isso é direcionar sua mensagem diretamente para o público-alvo e na dor que você acredita que eles tenham. Por exemplo, quer cuidar da sua saúde, mas está sem tempo para ir na academia? Você acabou de chamar a atenção da pessoa aqui, né? Você gerou uma curiosidade para uma pessoa que tem essa dor, que tem esse desejo. E na sequência você explica de forma breve por que o seu espaço, seu estúdio, seu box, sua academia é ideal para resolver esse problema. Por exemplo, na Gold Gym Academia você terá o treino que cabe no seu tempo. E através da nossa metodologia proprietária, você treina rápido e tem muitos resultados. E por fim, como em todos os anúncios, você tem que fazer o tal do CTA. Lembra o que é CTA? Falei lá no começo, tá? É a chamada para ação. Você deve convidar as pessoas para fazerem uma visita no seu espaço e uma aula experimental, ou acessar o perfil do seu Instagram. Geralmente são os dois CTAs que a gente mais usa em rádios. Com relação aos preços que eu comentei anteriormente, vai variar também muito do tamanho da rádio, da cidade que você tá. Isso realmente varia muito, mas eu vou te dar uma média aqui. Geralmente eles vão te vender pacotes de 30, 60, 90 inserções por dia. Campanhas de publicidade em rádios locais de tamanho pequeno e médio vão te custar aí 600 a 2, 3 mil reais por mês, tá? Mas claro, se for uma cidade muito grande, uma rádio muito grande, esse valor pode subir. Eu tô falando aqui de rádios pequenas e médias, que são a maioria, em cidades pequenas e médias também, que também são a maioria. E aí, o que você achou dessas 5 dicas de canais não tão comuns, diferentões, para conseguir mais alunos? Você já usava algum deles? Ou você usa algum outro diferentão assim que eu não citei aqui? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você quiser saber sobre outros canais de aquisição, a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala de 19 canais de aquisição diferentes. Então eu falo de todos esses aqui e muitos outros, tá? Você pode acessar, o link vai estar aqui na descrição. Porém, tem vários outros canais bem legais para você trabalhar de forma inteligente e conseguir mais alunos. E se você quer saber quais são esses outros canais, vou deixar um vídeo aqui no lado que traz esses outros canais para você continuar se aprofundando na sua máquina de aquisição. Agora, se você quer aprender como vender mais, principalmente pelo Instagram, tem outro vídeo específico para isso aqui no canal. No mais, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!